Exercício 24. Em 1 centímetro cúbico de uma nuvem cúmulo típica, existem de 50 a 500 gotas d'água com um raio típico de 10 micrômetros. Para esta faixa de valores, determine os valores mínimo e máximo, respectivamente, das seguintes grandezas. A. Número de metros cúbicos de água numa nuvem cúmulo cilíndrica com 3 km de altura e 1 km de raio. B. Número de garrafas de 1 litro que podem ser enchidas com essa quantidade de água. C. A massa da água contida nessa nuvem, sabendo que a massa específica da água é de 1000 kg por metro cúbico. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é escrever o volume de cada gota de água, né? Como ele dá aqui que o raio da gota de água é 10 micrômetros, eu vou escrever isso aqui como 10 vezes 10 elevado a menos 6 metros. A gente está considerando que a gota é cilíndrica, né? É esférica, perdão. Então, o volume dessa gota vai ser 4/3 de π r ao cubo. Logo, o volume vai ser igual a 4/3 de π vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E aqui eu já vou fazer uma mudança de unidade que eu quero deixar em centímetros, tá bom? Então, eu vou escrever aqui que 10 elevado a 2 centímetros é igual a 1 metro. Isso aqui está elevado ao cubo, é claro. Logo, aqui a unidade de metro se cancela e a nossa resposta vai ficar em centímetros cúbicos. Essa resposta vai nos dar 4,19 vezes 10 elevado a menos 9 centímetros cúbicos, tá? É o volume de cada gota. Eu vou botar aqui por gota. Muito bem, vamos calcular também o volume da nuvem, né? Que é um valor fixo. Então, eu vou dizer que o volume da nuvem, como é uma nuvem cilíndrica, a área da base vezes a altura, né? Vamos lá então. O raio ao quadrado vezes a altura. Perfeito. Isso aqui vai nos dar 9,42 quilômetros cúbicos. Vou converter essa unidade aqui para centímetros cúbicos, tá bom? Então vamos lá. 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3 metros, que é igual. 1 metro é 10 elevado a 2 centímetros. Logo, 1 quilômetro é 10 elevado a 5 centímetros. Se eu elevar ao cubo elevar ao cubo esse lado e esse lado da minha equação, eu vou obter que 1 km cúbico é igual a 10 na 15 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume da nossa nuvem é 4,42 vezes 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. Ótimo. Agora a gente tem que escrever, né, na alternativa A quanto que é o volume de água. Bom, o volume de água vai ser então o volume da nuvem vezes o número de gotas, né? Então, número de gotas por centímetro cúbico vezes o volume de cada gota. 4,19 vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos, né, por gota. Isso aqui nós vamos obter realizando essa conta. Aqui as unidades vão se cancelar, né, e vão ficar só os centímetros cúbicos mesmo. 1,97 vezes 10 elevado a 9 centímetros cúbicos. O exercício pede pra gente em metros cúbicos, né? Então, como
pelo mesmo raciocínio utilizado aqui, 1 metro cúbico é 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então eu posso separar esse 10 elevado a 9 em 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. E o 10 elevado a 6 eu separo com centímetros cúbicos e transformo para 1 metro. Logo, esse volume vai ser 1,97 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Esse é o valor mínimo, né? O valor máximo, nós substituímos, em vez de 50 gotas, 500 gotas. Mas isso equivale a multiplicar o nosso resultado por 10, né? Então equivale a multiplicar... Bom, esse resultado aqui nós multiplicaríamos por 10. Logo, esse resultado aqui nós multiplicaríamos também por 10, né? Logo, o volume máximo... Eu vou até colocar um subíndice aqui. O volume máximo seria 1,97 vezes 10 elevado a 4 metros cúbicos. E esse aqui seria o volume mínimo, né? Alternativa B. O número de garrafas. Bom, a gente sabe que 1 metro cúbico possui 1000 litros, correto? Então, 1 litro possui 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, se a gente pegar o volume mínimo e dividir por que equivale a 1 litro, nós vamos obter o número de litros que nós vamos conseguir encher com essa quantidade de volume, né? Então, é 1,97 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos, dividido por 1 litro, que é igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Logo, eu vou chamar isso aqui de N, né? Número de garrafas. Então, o número de garrafas vai ser, bom, esse 10 elevado a menos 3 vai subir para cima como mais 3. Então, 1,97 vezes 10 elevado a 6 garrafas, por exemplo, né? Garrafas de 1 litro. Agora, o valor máximo vai ser substituir esse V mínimo por um V máximo. Então, o número de garrafas vai ser V máximo dividido por 1 litro, que é igual a 1,97 vezes 10 na 4 dessa vez, dividido por 1 litro, que é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então agora, para o valor máximo, nós vamos obter vezes 10 na 7 garrafas. Perfeito? Alternativa C, então, nós queremos a quantidade de massa, né, da água, dessa nuvem. Então, bom, a gente sabe que a massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Então, a massa é a massa específica vezes o volume. Ou seja, essa massa vai ser massa específica, 1000 kg por metro cúbico, vezes o volume da nuvem. Então, 1,97 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Isso aqui vai dar 1,97 vezes 10 elevado a 6 quilogramas, que equivale a quase 2 milhões de quilos, né? E a massa, para o caso do volume máximo, né? Então, 1000 kg por metro cúbico vezes 1,97 vezes 10 elevado a 4 metros cúbicos é equivalente a multiplicar esse resultado por 10, né? 1,97 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. Exercício número 25. A massa específica do ferro é de 7,87 gramas por centímetro cúbico.
E a massa de um átomo de ferro é de 9,27 vezes 10 elevado a menos 26 kg. Se os átomos são esféricos e estão densamente compactados, alternativa A, qual é o volume de um átomo de ferro? E alternativa B, qual é a distância entre os centros de dois átomos vizinhos? Então, para a gente resolver a alternativa A. A gente tem que a massa específica ela é dada pela seguinte relação, né? Massa dividido pelo volume. A diferença entre massa específica e densidade é que massa específica está ligada a uma substância, nesse caso o ferro, e densidade está ligada a um objeto ou corpo que é feito dessa substância. Então, se nós tivéssemos algum objeto em particular, uma moeda, né, algum objeto em particular que fosse feito de ferro, então nesse caso a gente estaria vendo a densidade deste objeto, né, e não a massa específica da substância. Nesse caso aqui é massa específica. Então, massa específica é igual a massa sobre volume, logo o volume é igual a massa dividido pela massa específica. E aqui a gente já pode calcular, se nós quisermos, quanto que equivale o volume, né? Então, vou calcular aqui embaixo. O volume vai ser igual a massa 7,87. A massa do átomo, né, é 9,27 vezes 10 elevado a menos 26 kg, dividido pela massa específica do ferro, que é 7,87 gramas por centímetro cúbico. E aqui a gente tem que fazer uma conversão, né, de gramas para quilogramas ou de quilogramas para gramas. Na verdade, como a unidade de massa vai se cancelar aqui, a conversão que eu tenho que fazer é, por exemplo, posso escrever aqui que 10 elevado a 3 gramas equivale a 1 quilograma. E nesse caso, ó, as unidades de grama se cancelam e de quilograma se cancelam. Como centímetros ao cúbico estão no centímetros ao cubo, perdão, estão no denominador dessa expressão aqui, ela vai subir para o numerador quando, né, nós subirmos. Isso aqui vai ficar 9,27 dividido por 7,87 vezes 10 elevado a menos 23, que o fator vai cancelar ali. Menos 23 centímetros cúbicos. Logo, o volume vai ser igual a 1,18 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Se nós quisermos converter para metros cúbicos, a gente sabe, né, de exercícios anteriores que 1 metro cúbico equivale a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, a gente sabe que esse 10 elevado a 6, na verdade, é um 10 elevado a menos 6, quando escrito no numerador. Quando multiplicar com esse 10 elevado a menos 23, vai dar 10 elevado a menos 29. Então, 1,18 vezes 10 elevado a menos 29 metros cúbicos, né? Muito bem. Alternativa B. Qual é a distância entre dois centros de dois átomos vizinhos? Como eles estão densamente compactados, a gente pode imaginar, a gente está imaginando que eles são esféricos, a gente pode imaginar que os átomos estão coladinhos assim um no outro, né? Então, qual que é a distância de dois centros de átomos vizinhos? Essa distância aqui é R e essa distância aqui também é R. Então, nós queremos calcular 2R. Bom, se o átomo é esférico, nós temos que o volume de um átomo é igual a 4/3 de π R ao cubo. Então agora a gente pode isolar o R, né? Então R é igual a esse valor aqui, eu passo para o outro lado, passo 4π dividindo, vai ficar dividido, e eu vou levar a 1/3 dos dois lados,
vai ficar desse jeito aqui. Agora eu quero calcular quanto que é 2R. Então eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação por 2R. 2R vai ser igual a 2 4π elevado a 1/3. Mas esse 2 aqui eu posso elevar ao cubo e eu posso fazer desse jeito, ó. Eu elevo ao cubo e elevo a 1/3, né? Não modifiquei o número 2, mas agora esse 2 ao cubo é 8. Eu posso passar o 8 aqui para dentro dessa expressão. Então, 8 vezes o número 3, dividido por 4, dividido por π, elevado a 1/3. Bom, 8 vezes 3 dá 24, dividido por 4 dá 6. Então, eu vou ficar que isso aqui vai ser igual a 6v sobre π elevado a 1/3. Então, nós temos 2R vai ser igual 6 vezes o volume de um átomo, 1,18 vezes 10 elevado. Eu vou utilizar aqui os centímetros cúbicos, que foi a primeira resposta que a gente obteve, vezes dá menos 23 centímetros cúbicos, dividido por π. Tá? Eu vou deixar o valor de π redondinho para a gente poder usar na calculadora, né? Isso aqui vai nos dar que 2R é igual a 2,82 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Bom, eu vou converter esses centímetros agora para nanômetros, tá bom? Que a gente vai ter uma ideia, porque nanômetro é a unidade de medida em comprimento que a gente utiliza para unidades atômicas, né? Quando a gente está falando de átomos e moléculas, nanômetro é a unidade mais utilizada. Então, 2R vai ser igual a 2,82 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Vou converter centímetros para metros, então eu sei que 1 metro tem 10 elevado a 2 centímetros, né? E vou converter para nanômetros. Eu sei que 10 elevado a 9 nanômetros equivale a 1 metro. Então, metro cancela, centímetros se cancelam. Aqui eu vou ter, então, que 2R. Aqui a gente pode ver que 10 elevado a 2, com esse 10 elevado a menos 8 aqui, vai resultar em 10 elevado a menos 10. Com 10 elevado a 9, vai sobrar um 2,82 vezes 10 elevado a menos 1 nanômetros. E se nós convertermos isso aqui para retirarmos a notação científica, isso aqui vai ficar 0,282 nanômetros. Exercício 26. Um mol de átomos contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Qual é a ordem de grandeza do número de átomos que existem em um gato grande? As massas de um átomo de hidrogênio, de um átomo de oxigênio e de um átomo de carbono são 1U, 16U, 12U, respectivamente. Então, nessa nossa estimativa, nós vamos considerar que a massa do gato é igual a 10 kg, tá? E também nós vamos fazer a consideração de que a massa do átomo típico do gato massa de um átomo típico vai ser a média aritmética dessas unidades dos átomos, dividido por 3. Então, isso aqui vai ser igual... Isso aqui vai dar 9,66 unidades. E aqui eu vou aproximar isso aqui para 10, tá bom? Porque como é uma estimativa, então é uma ordem de grandeza, essa aproximação aqui não vai causar nenhum problema para a gente.
Então, se nós olharmos na tabela do livro, nós vamos ver que 1 grama é equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades atômicas, né? Se nós invertermos isso aqui, nós vamos obter que uma unidade atômica é igual a 1,602 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Logo, efetuando essa conta e rearranjando a notação científica, nós vamos obter que uma unidade atômica é igual a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Aqui eu vou fazer a mesma aproximação, tá bom? Enquanto aqui a gente aproximou 9,66 unidades para 10, aqui nós vamos aproximar esse 1,166 para 2. Então, uma unidade atômica vai ser aproximadamente 2 vezes 10 na menos 24 gramas. Tá bom? Então, a gente vai... Agora eu vou transformar essa gramas aqui para quilogramas, tá bom? Então, 1 quilograma dividido por 10 elevado a 3 gramas. Agora eu vou usar o sinal de igual. 2 vezes 10. Esse grama cancela com esse grama. Esse 10 elevado a menos 3, né? Com 10 elevado a menos 24, dá 10 elevado a menos 27 quilogramas. Agora a gente sabe, aliás, que a massa de um átomo típico é 10 vezes uma unidade, né? Então 10U. Agora, multiplicando esse lado aqui da equação por 10, 2 vezes 10 vai abaixar um expoente, né? Agora sim, a gente tem que o número de átomos do nosso gato vai ser igual à massa total do gato dividido pela massa de cada átomo do gato. A massa total do gato é 10 kg. A massa de cada átomo do gato é 2 vezes 10 elevado a menos 26 kg. Bom, 10 dividido por 2 vai me dar 5 vezes 10 elevado a 26, né? Então, basicamente, nós temos que o nosso gato aqui, modelo, ele possui da ordem de 10 elevado a 26 átomos. Exercício 27. Em uma viagem à Malásia, você não resiste à tentação e compra um touro que pesa 28,9 picus no sistema local de unidades de peso. Um picu é igual a 100 gins, um gin é igual a 16 tarrils, um tarril é igual a 10 tis e um ti é igual a 10 runs. O peso de um rum corresponde a uma massa de 0,3779 gramas. Quando você despacha o boi para casa, que massa deve declarar a alfândega? Sugestão: use conversões em cadeia. Bom, então, a massa do boi ela é igual a 28,9 picus, né? Então a gente vai utilizar aqui a sugestão que o exercício nos dá e utilizar conversões em cadeia. Então vamos lá. Um picu é igual a 100 gins. Então aqui 16 tarrils são iguais a 1 gin. 10 tis são iguais a 1 tarril. E 10 runs são iguais a 1 ti. E agora 0,3779 gramas são iguais a 1 rum. E
como é a massa de um boi, é mais conveniente expressar em quilogramas ao invés de gramas, né? Então, 1 quilograma dividido por 10 elevado a 3 gramas. Bom, aqui a gente já vê picos se cancelam, jeans se cancelam, tarrios se cancelam, tis se cancelam, runs se cancelam, gramas se cancelam e a nossa unidade final vai ficar em quilogramas. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar, né, 1747,4 quilogramas. E se nós quisermos ser um pouquinho mais aproximativos, né, dá para arredondar isso para 1750 quilogramas.